Bem, irmãos, a gente retomou semana passada com o Salmo de número 82, né? Nem parece como passou tão rápido, né? E agora a gente segue ainda nessa trilha, né? Dos Salmos da família de Asaf, né? Ainda uma canção, né? Uma canção bem interessante, né? Aí a gente podia cada um lendo um. Versículo 1 diz: Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos e como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles: Vinde e apaguemo-los para que não sejam nação, nem sejam lembrado mais o nome de Israel. Com um só propósito tramam juntos e contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Gebal, Amon e Amaleque e a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Síria se acha com eles e se constitui um braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim junto ao rio Quizon. Os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna. Disseram: tomemos para nós as pastagens de Deus. 13. Deus meu, faz-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo queima um bosque e como a chama incendeia as montanhas. Persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente. Sejam confundidos e pereçam. 18. E saibam que somente tu és Deus, o Senhor, que tu és altíssimo e governa toda a terra. Amém. Interessante que é um salmo tão atual, né? Eu estava lanchando ali, estava assistindo o Jornal Nacional ali, ouvindo alguns comentários lá de acordo e tudo, né? É interessante, assim, que Asaf não está alheio, né, a essa questão dos inimigos, né? Incomoda, né? O inimigo é uma coisa que realmente incomoda, né? E ainda mais quando você fica ciente de todos os tramas, como ele narra aqui na oração ou no salmo dele. E a primeira coisa que ele pede a Deus em tudo isso, né? Ele estava borbulhando dentro dele de pedidos, de preocupações, é para que Deus não fique mudo. Eu achei isso interessante, né? Ele ora e fala assim: Deus, não te emudeças. Não fique calado, né? E eu fiquei pensando assim na importância que isso tinha para o povo de Israel e tem para a gente, né? Que tudo que Deus faz, ele faz através do que ele diz, né? Quem não gosta aqui de ouvir, né, o Senhor falando diretamente, ou usando um vaso, falando tudo que ele vai fazer, né? Ou tem planejado para fazer na nossa vida, né? Algo que alegra o nosso coração sempre quando a gente ouve Deus falar. E desde o início da criação sempre foi assim: haja luz e houve luz. Então, o fato de Deus falar é Ele criando, é Ele fazendo, é Ele mantendo, é Ele transformando, né? Uma coisa que muito inquietava o povo, inquieta hoje também, acho que a nossa vida assim, né? É quando Deus fica calado.
Deus pode até falar, nos admoestando, nos repreendendo, a gente fica até um pouco triste, mas Deus está falando. Mas quando Deus fica quieto, é uma coisa que a gente fica incomodado, né? Porque a gente não sabe o que Deus está pensando. Porque quando uma pessoa está falando, ela pode estar falando o que for, mas você sabe o que ela está falando. Agora, quando ela está quieta, você sabe o que ela está pensando? A gente não sabe, né? Então, quando Deus fica em silêncio, é uma coisa que inquieta muito o homem, né? O homem fica assim, entra num processo de ansiedade, né? E diz até, né, uma profecia no Antigo Testamento que haverá dias de muita fome na terra, não de pão, mas da sua palavra, diz o Senhor, né? Então, às vezes, por a gente ouvir, estar em comunhão com os irmãos, né, ter a comunhão aí diária de 1, 2, né, ou estar em alguns ajuntamentos e ouvindo a palavra do Senhor e tudo, ou a gente lendo, às vezes a gente não percebe o quão aflito, o quão ruim é quando Deus não fala, né? Porque na comunhão, o Senhor está sempre falando através de um irmão, num testemunho, de alguém que contou alguma coisa, alguém que a gente, né? Então, eu acho que a aflição de Asaf é que, num momento da vida que ele está passando aqui, ou da família dele, é que Deus não fique calado, né? Mas que Deus fale, né? Que Deus não fique em silêncio, né? Olha, não fiques em silêncio e nem te detenhas. E é interessante que normalmente Deus faz muito isso em situações de guerra, né? Ele não só fica em silêncio, como manda o povo dele ficar em silêncio muitas vezes, né? Seja Jericó e outras circunstâncias também, né? Deus não é um Deus muito assim de falar desnecessariamente. Ele diz que ele fala para que a sua palavra vá e realmente produza o propósito pelo qual ele disse e retorne para ele, né? Então Deus, quando fala, é muito em cima de propósito, uma coisa... não fala como a gente, né? Que às vezes a gente fala demais e tudo, não. Deus fala sempre na medida e fala aquilo que é necessário ser dito. E aquilo que ele fala consola, edifica, sustenta, admoesta a nossa vida, né? Então eu fiquei pensando assim, quando a gente busca Deus e Deus está em silêncio, o que Deus quer falar com a gente no silêncio, né? O que os irmãos acham assim que Deus deseja gerar em nós quando a gente busca? Porque quando a gente está assim, não está muito buscando o Senhor, ou está muito na roda viva, assim, do dia a dia mesmo, da correria que eu estou falando assim, tudo bem, mas quando a gente começa a se voltar para o Senhor e começa a buscar e Deus fica em silêncio, assim, o que os irmãos assim acham que o Senhor quer produzir com esse silêncio assim, né? Marcelo ficou vermelho, hein? Só para te dar esse toque aqui. Acho que confiança. Confiança. Em que aspecto assim você acha assim? Bom, eu acho que por exemplo, você está querendo muita resposta imediata, né, de Deus. E às vezes Deus, não, vou responder depois, eu quero ver até onde ele vai. Você tem que confiar em mim. Ah, então é interessante essa colocação que você falou, assim, vou ver até onde ele vai. Como que talvez Deuteronômio 8, falando assim, eu vou ver o que está no coração dele, o quanto ele deseja isso de verdade. Porque se a gente entrar aí com a Sarinha, as criançadas aí na loja de brinquedo, eu quero esse, aí virou, passou dormindo, não, é esse aqui que eu quero aquele ali. E você sai e tem que trocar o brinquedo porque mudou de novo, né? É o natural do ser humano, a gente também continua assim em outros aspectos da nossa vida, né? Eu acho interessante o que você falou, porque eu vejo às vezes Deus tentando medir isso mesmo dentro da gente, Martim, assim, o quanto a gente quer as coisas que nós dizemos que queremos. É mais ou menos isso assim, né? Senhor, eu quero o Senhor. Uma declaração, né? Mas se a gente puder medir com uma régua celestial o quanto eu, Rafael, quero o Senhor, essa régua é mais ou menos um tempo de silêncio, né? Porque o silêncio ele vai
né, ele vai quebrando um pouco a gente, né? Porque você passa e vem um próximo dia, pô, você, caramba, mas eu pedi isso e nada, e se for uma coisa que a gente realmente deseja muito, o que acontece? A gente fica com aquela viúva importunando todo dia, não importa o quanto passe. Se foi uma coisa somente da boca para fora, né, que a gente falou num momento, isso acontece, né? Todos nós somos homens, né? E às vezes a gente declara algumas coisas para Deus, ora no ímpeto da nossa alma, ou num momento que a gente ouviu alguma coisa, a gente fala uma coisa, mas aquilo não é muito bem assim, né? Então, particularmente, irmãos, eu percebo assim que o silêncio de Deus é muito para medir a realidade interior de cada um de nós, daquilo que nós declaramos, entendeu? A gente sabe que quando o nosso filho quer alguma coisa, quando chega no dia seguinte ele não esquece, aí o moleque quer mesmo, né? Ele chegou o outro dia, porque normalmente não dura nem um dia tentando lembrar daquilo. E quando ele realmente pede muito aquilo insistentemente, é um fato de que realmente ele deseja aquilo e quer aquilo, né? Então, assim, o silêncio tem, eu creio que tenha esse propósito, né? E aí Deus vai ficando quieto e ouvindo as nossas orações, né? Ele também usa o silêncio para purificar as nossas orações, né? Às vezes a gente faz uma oração, chega no segundo dia, acho que não era bem assim mesmo para orar, já estou mais calmo, aí a gente ora. Aí no terceiro dia já baixou um pouco a fúria, aí no quinto dia, aí vai depurando, meio que purificando mesmo aquilo que deve ser dito. Não é assim que a gente fala para um colega, cara, você está nervoso, senta um pouquinho aí você vai se acalmar e tal, depois a gente tenta resolver esse problema, né? Porque você nervoso não vai conseguir resolver. Às vezes a gente quer resolver os problemas com Deus estando muito nervoso, né? Então, assim, o silêncio de Deus também serve para acalmar a gente, né? Eu fico em silêncio, aquele pai que, né, entre aspas, assim, eu vou tentar fingir que eu não ouvi isso que você disse. Aí a gente vai lá, se acalma e esse silêncio vai sendo uma ferramenta muito interessante de Deus usar. Quando você fala, a pessoa não te ouve, né? Você corrige, a pessoa não recebe o ensino. Você vai falar mais o quê? Aí você fica também em silêncio, né? Tem esse silêncio também, né? Entre pai e filho, né? Eu já presenciei isso, né? O pai fala, briga. O cara é incorrigível, né? Aí, é como se ele estivesse aguardando uma posição. Justamente, aí é como se Deus... Uma posição. Aí você vê que a história mostra que muitas vezes o Senhor, ele como se ele tomasse uma postura de deixar de lado mesmo, né? E ver o que vai dar, né? Em caso que ele até avisa aquele profeta Isaías, né? Não fala nada para eles, não. Deixa eles aí no pecado deles. Deixa que eles vão se der a mão, nem abre a sua boca. Deus cansou de falar, né? Deus cansou de manter o cara com amor, corrigir, vem cá, meu filho, né, tal. Aí não querem, né? Aí aquela ausência, um pecado, ele, né? As pessoas fazem opção, né? Aí você vê aquela ausência também do Senhor, né? Quando o homem está indiferente, né? A voz do Senhor, né? E ele é bem claro. A gente precisa buscar o Senhor para o Senhor também se aproximar. Existem textos que falam de uma troca, né? Vocês me buscam que eu vou, né? Que eu vou fazer por vocês, né? Tem textos, vários textos das Escrituras que deixam claro que tem que haver um desejo do coração do homem querer a Deus para ele se aproximar, né? Não é uma coisa tão fácil. É claro que Deus nos ama, ele estabelece o seu amor, ele nos alcança, né? Mas a pessoa do Senhor, ela é necessário ser valorizada nesse sentido. Silêncio pode ser uma disciplina também, né? Um juízo, né? Um tratamento. Eu vejo aquela história de Saul, que ele não aguentou o silêncio do Senhor e agiu de outro jeito, né? A força dele. Porque ele não quis ouvir, né? Ele não queria ouvir o Senhor. Desesperado. Estava obstinado já na vontade dele, né? Samuel, por que você ora por esse cara, Samuel? Ora por esse rei, mas não deixa isso pra lá, Samuel.
Deve ser horrível, né? Eu já rejeitei esse sujeito, mas é estranho, né? Você ver Deus nesse papel, né? É estranho demais a gente ver o Senhor nesse papel, né? O povo de Israel, por exemplo, quando eles buscavam, o Senhor era sempre presente, né? Aí eles davam aquela largada, né? Abandonavam o Senhor, levantava logo o inimigo. Aqui o texto, Senhor, os inimigos estão se levantando. Eu imagino porque o povo já tinha abandonado, ó, já estava lá sendo dirigido pelo seu próprio curso. Né? E você viu que o próprio Salomão, Deus levantou inimigos contra ele quando ele realmente estava já no auge do seu pecado, né? E Deus levantou, permitiu que 2 ou 3 inimigos se levantassem contra ele. Quer dizer, não é a vontade de Deus, mas o Senhor promete na palavra dele, Deuteronômio 28, né? Que faria isso. E o povo ia servir a essas nações. É complicado isso, né? O castigo é como se fosse um castigo. É uma disciplina como Senhor, né? A minha presença traz prosperidade, traz vida, traz o desejo do coração de vocês realizá-lo. Agora, a minha ausência é o oposto. Traz muita desgraça, vocês vão servir os outros, vocês vão pastar na mão dos outros. É uma coisa assim. A gente estava falando, eu estava lembrando do seguinte também, né? O silêncio de Deus também fala um pouco a respeito do caráter dele, né? Porque diz Tiago que muitos animais e bestas feras têm sido dominados ao longo do tempo, né? Mas a língua é ser indomável, não pode ser domado, né? Como aquela chaminha que acaba com toda a floresta, né? E eu fico impressionado com o Senhor, aí falando já do Senhor assim, em carne como a gente, né? Sendo caluniado, sendo acusado, Pilatos não encontrou nenhuma culpa nele, né? Mas aqueles homens pagando pessoas para dizer mentira a respeito dele, e Pilatos se impressionou muito no relato de Lucas e diz assim, no relato que Lucas fez, e diz assim, mas você não diz nada, você fica em silêncio, né? É uma demonstração de domínio próprio, né? De mostrar assim que na verdade ele não é escravo da sua própria língua, do seu falar, né? Que ele não se defende, né? Não... E isso eu acho que assim, é algo que Deus também trata na nossa vida para nos conduzir a essa situação, e é muito difícil, assim. Acho que umas coisas diárias assim, bem difíceis do nosso caminhar com o Senhor é o silêncio, né? Porque às vezes a gente quer falar a hora que não é para falar, quer calar a hora que não é para calar, né? Que há tempo para todas as coisas, propósito para todas as coisas debaixo do céu. E assim, no momento realmente da gente ficar quieto, é aquele momento onde todas as coisas agulham a gente a tal ponto, que parece quando você tá, tipo uma chaleira assim que a gente vai, né? Eu vejo um desenhozinho assim, eu me vejo assim, parece uma chaleira e você chega a acreditar dentro de você que naquele momento que é impossível ficar quieto. Não, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. E assim, tal é a situação que o Senhor chegou a uma situação muito mais extrema que essa e se calou, né? Então, assim, esse silêncio que mostra autoridade. Sua língua está debaixo do seu próprio domínio, né? E isso, às vezes, é algo que tantas vezes me dá uma escorregada assim e... Parece que é um processo, né, irmãos? Às vezes a gente discerne logo no início, né? A gente, não, tá tranquilo, não posso falar e tal, tá... Já vi no Senhor isso, né? Você vê assim, tipo, o inimigo chegando e você dá aquela... Tranquilo. Aí vem uma outra situação de tarde, aí você já não, pô, cara, tudo bem. Aí, de noite, vem uma situação de você não espera, e aí você, pum, acabou. Também trazendo um ensinamento para a gente, assim, um tratado do Senhor, que é importante o nosso vigiar, mas é uma obra também que vem do Espírito, né? É o Espírito que sossega a nossa alma, é Ele que cala as nossas palavras dentro do nosso coração e não dos nossos lábios. Porque quando ela já chegou aqui, ela vai, né? Então o Espírito não trata a língua, o órgão aqui que está emitindo o som, mas ela trata o inquietado nosso coração e o desejo que parte daqui
de lançar essas palavras fora, né? Então mostra assim que é uma obra do Senhor mesmo, né? Por mais que o homem ele busque, é uma obra quase de rendição, né? A gente busca, não consegue, busca, não consegue, até se render, falar, Senhor, eu tento, eu me esforço, mas assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles sentinelas, aqueles que trabalham lá, que tomam conta, né? Um processo de você tomar uma atitude e reconhecer uma incapacidade depois dessa atitude e mostrar que isso só é possível nele e através dele. É um processo difícil, que muitos cristãos continuam tentando ainda na força deles avançar nisso como fosse possível, né? E na verdade eu vejo que esse caminho ele percorre mais o fracasso do que uma aparente vitória de orgulho, né? Ele vai mais pelo caminho de você se perceber tão incapaz em conseguir aquilo, de se sentir tão fraco, tão impotente, e saber que por diversas vezes lutou contra aquilo que não conseguiu, que parece que no fundo do coração a gente coloca aquilo realmente diante do Senhor, e o Senhor avança naquele tema e vai tratando na nossa vida, e quando a gente percebe assim, né, fala assim, puxa, o Senhor já conseguiu evoluir alguma coisinha, né? Já andou alguns centímetros com a gente, né? Então, assim, esse tema do silêncio eu acho bem pertinente, né? Ele bota assim, vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Você vê que Deus não está muito preocupado com isso, né? É um pouco o que o Xande falou, né? Deus não está muito preocupado que os inimigos estão de cabeça erguida, falando, se agitando, né? Na verdade, quem está inquieto é Israel, né? Israel está inquieto com essa situação, né? Até porque esse início dessa oração não pode terminar no inimigo, mas tem que terminar no verdadeiro inimigo que está dentro do coração de Israel, né? Então até a gente começa orando achando que o problema é o ex, é o que está fora, né? E quando a gente termina, o Espírito Santo convence que o problema está dentro. E quando a gente termina aquela oração realmente inspirada pelo Espírito de Deus, a gente termina ali no pó, reconhecendo que na verdade pouco fez o próximo contra mim, ou a situação XYZ, mas o grande problema, né, é que eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa que em alguns aspectos da minha vida eu sou completamente deformado e preciso muito do unguento de Deus, preciso muito do remédio de Deus, preciso muito do médico dos médicos para me curar, e a dor que eu sinto não é por causa do outro, é porque a minha área é tão frágil que qualquer um que faça isso aqui em mim, eu berro de dor, né? Mas se aquilo estivesse bem, né? A pessoa encostar ali, não, encosta aí, irmão. Igual os irmãos falavam, né? Se tá morto, espeta aí, irmão. Tá morto, né? Mas na verdade a gente percebe no nosso dia a dia essa... em mim é interessante, percebe assim, algumas coisas você até está preparado para ouvir, mas outras você não espera, né? São nessas que a gente... O texto que corrobora o silêncio é aquele de Lamentações 3. É verdade. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele e para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que um homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra e negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Caramba. Falando do Messias também, né? Isso é quem suportou em silêncio mais coisa foi o Messias, né? Ninguém suportou tamanha dor em silêncio como o Senhor, né? Mudo, calado, ovelha. Jó, quando todo mundo reprovava, você lembra dessa história? Como você trouxe pra gente?
como todo mundo reprovava ele, Deus estava aprovando. Né? Era uma coisa assim, e ele ali, isso significava que ele estava em silêncio, né? Suportando aquela situação. Né? E hoje não é diferente, assim, as pessoas veem muito pela, como ele fala, engolir a desonra, né? O evangelho, mudo, tudo está apontando para essa linha, né? A pessoa está ali sendo criticada, você trouxe isso no estudo, né? Está sendo criticada, está sendo malhada, mas ela está no Senhor ali, ninguém está entendendo nada, parece até loucura, né? Mas Deus está honrando ela. É verdade, é porque o nosso princípio, o princípio hoje do evangelho prostituído é de uma justiça rápida de Deus, né? E o princípio do evangelho é oferecer a outra face, andar a segunda milha e dar a túnica. Então, como aí? Não adianta pedir, o texto, não adianta pedir para resolver a coisa, porque Deus quer que a gente ande a segunda milha. Pô. Se ele fosse resolver ali, não precisava andar a segunda. Se já tivesse dado a capa, não precisava dar a túnica. Pô. A gente já matava ali. Se ele já bateu uma, a gente, opa, você está errado, irmão, pede perdão e tudo, não precisava dar a outra, né? Então, assim, a segunda fase, né? Existe a justiça de Deus que realmente, né, ele traz com propósito, né, e sempre traz para gerar paz, né, mas existe esse propósito no Evangelho de permitir Cristo ser gerado em nós. São as oportunidades que tem do Espírito de Deus trabalhar e gerar semelhança, né, do Messias na gente através do nosso dia a dia, né, do Senhor olhar e falar, olha, quantos filhos estão andando e caminhando como o meu filho, né, cada dia sendo aperfeiçoado. Então, a gente vai ter que andar a segunda milha, como diz alguns irmãos, como é que é? Comer um saco de sal grosso com o irmão, né? Né? Não adianta muito aquela teoria de tentar afastar todos os irmãos problemáticos para ficar só com os irmãos bons da comunhão, porque não é um princípio bíblico também, né? O Senhor vai aproximar. Mas aonde estão esses irmãos bons de comunhão? Porque eu digo assim, não, você está correta. Já na sua experiência você está correta, mas assim, no novo que está começando a gente, você sempre tem na mente, cria, né? Mas não é assim? Às vezes o irmão quer conversar com o irmão lá, né? O palestrante lá do congresso e tal, mas tu não quer conversar com o irmão mais simplesinho que está começando, né? Todo mundo, assim, na verdade, e aí se fosse o senhor estaria conversando, vamos trocar uma ideia ali, né? Tá lá o cara falando, o senhor trocando uma ideia. Então, assim, são princípios muito paradoxais, né? Então, assim, a gente cria na nossa mente isso, né? Aquele irmão, se me disser alguma coisa, eu aceito. O outro irmão, se falar, não, aí não, irmão, pô, caramba. Né? Então a gente seleciona, aí Deus faz umas pegadinhas, usa aquele irmão que a gente acha que não tem nada para falar com a gente, entendeu? E assim, vai vendo no nosso coração, como Deuteronômio 8, se a gente quer ouvir ele ou não. Porque se eu quero ouvir Deus, eu não vou escolher instrumento, não vou escolher vaso, não vou escolher circunstância. Pode ser até o ímpio, até a criança. Deus vai levantar, falar ali, e se eu quiser ouvir Deus, eu não vou olhar nada. Calma aí, eu quero saber, será que é Deus falando? Calma aí. Ih, rapaz, é o Senhor mesmo, né? O Senhor falou. Como eram os profetas. Ih, ó, o Senhor falou, não importa, vamos... Então, assim, ele diz, com astúcia conspiram contra o teu povo e tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Você vê que os inimigos não vão contra Deus, né? Os inimigos vão contra o povo de Deus, né? É contra o povo de Deus. Eles dizem, venha, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Agora, olha que interessante aqui. Existem duas questões, né, que Deus administra. Existe a questão, como Alexandre falou, do juízo, da disciplina, ou seja, Deus está usando, aí seja quem for no momento histórico, o Egito, a Babilônia, o Império Medo-Persa, não importa, para trazer uma disciplina, ou como no tempo de Juízes e tal, para trazer uma disciplina para que o povo possa voltar, mas também por trás dessa, digamos assim, desses inimigos físicos, né, existe também o inimigo espiritual, digamos assim, né, o próprio diabo, o próprio Satanás, que tem um propósito de fazer a nação desaparecer para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Agora tem uma questão aqui do testemunho do Senhor. Então a gente vai lembrar de Ezequiel.
não é por causa de vós que farei tal coisas, mas por amor ao meu nome as farei. Às vezes o pessoal lê aquilo, acha forte, tá, pô, mas Deus não ama. Não é aquela questão, porque entra nessa situação aqui, ó, existe um testemunho. Eu não estou fazendo isso porque vocês são tudo bacaninha de coração nota 100, não. Eu estou fazendo isso por amor ao meu nome, ao meu testemunho, porque eu zelo pela minha palavra, né? E às vezes é difícil da gente conseguir perceber isso na nossa vida, que tem coisas que Deus faz e na nossa consciência parece assim, Deus deve estar aprovando, né? Não, mas Deus faz pelo testemunho que Ele tem, mas não significa que Ele esteja aprovando aquele meu comportamento, né? É uma questão do o testemunho do Senhor foi tocado. Não estamos falando da pessoa, o testemunho do Senhor foi tocado. Eu disse, opa, aqui, calma aí, tem meu testemunho aqui, calma aí. Então, o Senhor intervém. Então, Ele vai na oração num ponto-chave, né? Agora, né? Ele vai num ponto-chave, olha só, é a nação de Israel. O Senhor tem um pacto com essa nação, o Senhor tem um casamento com essa nação, o Messias vai vir dessa nação, vai nascer de uma cidade dessa nação, né? E obviamente Satanás também sabe isso, existe toda uma briga, uma peleja nesse sentido. Então tá agora ali, parei para lanchar 2 minutos, olhei para a televisão, tá lá, Egito oferece acordo de paz entre palestinos e judeus, apesar de um dia hoje muito difícil, algumas baixas, alguns incidentes, algumas mortes, 72 horas de paz, até que possa tentar discutir mais alguns outros temas para estender um pouco essa questão da paz, né? Mas é muito claro, né? Quem abre lá e lê um pouquinho sobre a Organização para a Libertação da Palestina da OLP, está lá, a primeira missão da OLP é exterminar a nação de Israel, acabar com a nação de Israel. Não existia, é um sentimento que você vê que não são de homens, sentimentos que atravessam gerações, que é ligado a um propósito realmente satânico. Então, isso que é interessante, embora eles estejam ainda com véu, embora eles estejam assim cegos em relação ao Messias, existe um testemunho, olha só, Deus faz por causa dele, o que ele está falando lá em Ezequiel, não é por causa do homem, é por causa dele, né? E o Senhor vai guardando. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não entendem. Tá lá e várias pessoas tentando entender e discutir o tema e tal, e é um tema muito mais complexo que tudo isso, né? Um tema que realmente é espiritual, não existe. A gente sabe que a gente tem irmãos na Líbia, tem irmãos na Líbia, temos irmãos já na Síria, dentro do Iraque, né? A gente vê alguns vídeos dos irmãos louvando, então a gente tem muitos irmãos ali, e tem muitos irmãos mesmo palestinos que não tem nenhum problema com os judeus, né? Que vivem ali e até convivem, então a gente está falando de um grupo, de fato, né? Onde tem enraizado no coração esse mesmo sentimento aqui, que é um sentimento de eliminar, de acabar, mas com um testemunho, muito parecido com Esther, na questão lá, né, exatamente, daquele cara, que ele queria o quê? Ele queria acabar com os judeus. A situação dele era clara, olha, esses homens eles incomodam em tudo, então só permita que cada um acabe com os judeus onde morar. Foi ali no laço, claro, no laço na nossa visão, mas Deus já havia entrado com um propósito na vida de Esther, Esther já nasceu para livramento de Israel, né? Nasceu sem pais, órfão, sem vínculo familiar, então assim, quando tem pai e mãe tem propósito, quando não tem pai e mãe tem propósito, então a gente olha do lado humano, sempre as catástrofes, as coisas difíceis, que são fatalidades difíceis da gente conviver no dia a dia, mas até o fato dela ter nascido órfã é um fato que liberou ela para que ela pudesse entrar cedo ali no palácio, né, para poder servir como uma da futura ali, na verdade inicialmente não era rainha, né, era uma concubina, dificilmente um israelita iria aceitar uma situação dessa com um rei ímpio, esquece, né? Você vê que Deus usou uma situação para entrar com ela no palácio e ela se tornou rainha, e através dela o Senhor trouxe grande livramento para Israel. Então assim, em muitos momentos da história o inimigo se levantou de fato mesmo para bater de frente com Israel, e aí Miguel, né, aquele que tem essa função, né, existiam essas guerras espirituais também, né, na esfera espiritual, né, e também na esfera física, né. Então assim,
com um só propósito tramam juntos, contra ti que fazem acordos. Então, se você reparar, as nações que estão aqui, irmãos, Edom ao redor ali, né, que é do irmão Esaú, né, os ismaelitas, pegar Moabe e Amon, que são de Ló, também aqui nessa parte mais sul, Agareno, Gebal, Amalaque, Filístia, do outro lado, Tiro, Amon, aí a Síria. Então, assim, a gente está falando praticamente do mesmo contexto geográfico do que está acontecendo hoje, dia 4 de agosto de 2014, nas reportagens no mundo todo. O Salmo 83 é atual hoje, quando a gente liga a televisão. Assim, nada, você vê que tudo continua. E a questão é que, talvez aqui como Asaf, né, que está intercedendo, você vê que agora é uma situação da igreja, sempre está orando também por Israel. Está sempre lembrando, né, bíblico, da gente estar orando por Israel, né? Porque essa questão da batalha agora espiritual, né? Oração, né? Ainda que eles estejam batalhando lá fisicamente, mas a batalha espiritual é uma missão, um encargo da igreja do Senhor, né? Então ele lembra de alguns reis que foram assim derrotados duramente pelo Senhor, né? E pede que Deus possa agir com esses inimigos do modo como ele agiu com os inimigos antigos. Mas para Deus agir desse modo com os inimigos antigos, é necessário que Israel tenha o seu coração como antigamente. Não é assim? Se você está lá, né? Davi está lá com o coração, o servo do Senhor está com o coração lá no Senhor. Aí Deus está lá, derrubando. Aí o Cristiano falou, coração, bum. Aí tá lá os inimigos, Senhor, derruba como tu derrubava. Tudo bem, mas aí bota o teu coração como ele estava também, né? Então, assim, é a grande instrução. Pode entrar, irmãos. É a grande instrução que o Senhor sempre deixou com Israel, né? Que, na verdade, o coração quebrantado e contrito, dependente do Senhor, era a chave, era o segredo para que Israel nunca perdesse a batalha. Podia ser 300, podia ser com um vaso de barro e uma tocha de fogo, podia ser só cantando louvores. Então Deus deixou vários exemplos ao longo da história para dizer assim, não é a força bélica, não é o número de armas, não é o tamanho do seu exército. Pelo contrário, quando Davi contou o exército, foi uma situação que foi contra, né, a direção do Senhor e sofreu até uma penalidade em função disso. Então, assim, tudo está em função do coração, tudo gira realmente em função do coração, né? É aquilo que Davi orou, Salmo 51, porque o Senhor se agrada da verdade no íntimo do coração. Então, quando o servo do Senhor está com o coração ali quebrantado, contrito, confiante no Senhor, é assim, não tem preocupação de inimigo, não tem nenhuma situação, ele está em paz com Deus. E diz, livro de Provérbios também, né, que aquele que o seu caminhar, né, agrada ao Senhor, até com os seus inimigos ele concede paz, né? Então, assim, em vez de a gente ficar lutando contra o inimigo que a gente criou, pessoas, fatos, situações, é melhor a gente lutar contra o inimigo que está dentro do nosso coração, né? De fato, se esse for derrubado, né, pode ser orgulho, qualquer situação, né, um individualismo, amargura, mágoas. Se a gente perceber que, na verdade, esses são os inimigos que precisam ser derrotados, então essa vitória vai acontecer de dentro para fora, né? A gente vai ter um júbilo interior, porque áreas do nosso coração que estavam sendo ocupadas por inimigos do Senhor, né, como raiz de amargura e tantas outras coisas, agora estão sendo ocupadas pelo Senhor. Então, glória a Deus que o Senhor conseguiu avançar dentro da terra do nosso próprio coração, né? Então, da mesma forma que Adão tomava conta daquele jardim, né, a palavra mais na frente fala clara que tudo que a gente deve guardar é o nosso coração. E é ali que, na viração do dia, o Senhor vem para conversar com a gente. Então é no nosso coração que não pode ter semente estranha, né? É no nosso coração que não pode ter um abrolho, um espinho.
né? O em volta, assim, ao derredor, vão ter pessoas, obviamente, assim, Efésios 6 deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas vão ter, assim, situações criadas tentando nos abater, nos entristecer, falando situações duras de se ouvir, né? Ou tentando nos acusar, ou tudo, mas assim, a preocupação principal que eu percebo, pelo menos no Salmo, é que a gente não deve estar focado nessas situações, né? E assim, isso é o que mais machuca a gente no dia a dia, essa é a grande verdade, né? Pô, cara, fulano, pô, meu irmão, caraca, cara aí, pô, o cara já fala besteira, mas agora mesmo perdeu a linha, e aí aquelas coisas vão, e quando a gente percebe, o nosso coração tá cheio de situações dessas que depois a gente demora para poder limpar, né? Para poder botar isso tudo para fora. Então, assim, acho que aqui até esse ponto do Salmo existe um alerta, assim, muito claro para que a gente consiga identificar os verdadeiros inimigos. E aí Paulo consegue fechar isso de uma forma bem prática e chegar à conclusão que o pior inimigo dele é ele mesmo, né? Assim, cara, o mundo todo pode falar o que quiser, a última decisão vai ser sempre nossa. A pessoa pode mexer o quanto quiser com a gente, pode gritar, berrar, bater, socar, mas no final, depois de tudo isso, quem vai decidir o que vai fazer com tudo isso no próximo passo sou eu. E eu preciso estar consciente disso, né? E assim, aí os irmãos que conseguiram compreender e alcançaram isso, são normalmente testemunho muito grande para a gente hoje, né? Irmãos que eram ali na igreja perseguida, por exemplo, subterrânea da Romênia, né? Que apanhavam, né? E às vezes um irmão já estava tão machucado que quando chamava a pessoa para bater, o outro falava, não, sou eu, e apanhava no lugar do cara, né? Porque a questão do apanhar, do bater, do inimigo externo, assim já estava totalmente ganha, porque aquilo ali não era nada, né? E aí eu lembro de um testemunho que ficou muito forte, a gente compartilhou outras vezes aqui também, daquele soldado russo que maltratou muito aquele irmão. Não, do soldado russo que maltratou muito esse irmão, porque ele não cita muitos nomes da igreja subterrânea assim da Romênia, e ele fala assim, cadê o teu Deus? E esse irmão vira e fala assim, cadê o meu Deus? Você está 2 horas me espancando, eu continuo dizendo que eu te amo, você não está conseguindo ver meu Deus? E aí aquele homem com ira bateu nele até ele morrer. E pouco antes dele morrer, ele falou para aquele soldado russo, Deus vai levar a minha vida para ganhar a tua. E dias depois aquele soldado russo se converteu e foi para a prisão sofrer com os irmãos, né? Era impossível conter o extravasado amor de Deus, sabe? É como mais o diabo se enfurecesse, mais aquele amor extravasava e mais aquele amor ia derretendo os corações que estavam à volta. Era uma coisa assim impressionante, né? E aí os irmãos ganharam aquilo naquela circunstância que eles viveram, que o Senhor preparou para eles e conduziu eles, né? Eu acho que a gente começa nos pouquinhos, né? Se hoje está difícil, às vezes, até de segurar o que um chefe fala, o que um parente fala, né? Já mostra a nossa condição atual, assim. Poxa, Senhor, caramba, está distante um pouquinho ainda. Mas isso não deve desanimar a gente, né? Deve servir que a gente já conseguiu, pelo menos, identificar isso. Puxa vida. Pelo menos quando a gente termina de falar, a gente já pensa assim, pô, não devia ter falado. Puxa vida. Já é um início da caminhada. Senhor, puxa, eu não quero ficar preso a isso, eu quero avançar nisso, eu quero que da próxima vez o Senhor me dê vitória sobre o inimigo. Esses são verdadeiros inimigos nossos, irmãos. Outro inimigo, justiça própria. Isso é um inimigo verdadeiro, pior do que qualquer um que a gente possa imaginar, né? E aí a gente pode citar tantos, né? Autocomiseração e tantas outras situações que fazem com que a gente seja vencido dentro da gente sem perceber, né? Então ele continua pedindo incessantemente que o Senhor envie o seu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Então o Senhor tem o vendaval? Tem o vendaval do Senhor. O Senhor diz lá em Jó que ele guarda as chuvas de granizo e vendavais para disciplinar os homens, né? Então tem
tem o vendaval. Mas o que a gente não pode esquecer, eu acho que o irmão Asaf provavelmente tinha essa consciência, eu não tinha, eu não sei, é que ele usa esse vendaval para qualquer um. Então, vide Jonas, profeta, veio o vendaval. Então, o vendaval ele não é exclusivo para o inimigo. Isso é uma coisa muito comum também nos dias de hoje. A gente acha que os instrumentos de Deus são para os inimigos. Não. Os instrumentos de Deus, a gente vai ver aqui, são para a correção. E aí o vendaval que Deus usa no ímpio, ou como numa situação dessa aqui, ele pode usar na minha vida, como usou na vida de Jonas, né? Como usou um vendaval muito forte na vida de Pedro, né? Também, né? Que ventou forte ali, ventou muito forte depois da terceira vez que o galo cantou, né? Diz que ele chorou amargamente, né? A vida mudou para sempre depois daquele dia. Ele passou a conhecer um Pedro que ele nunca achou que existia. E às vezes a gente passa por esse momento, né? A gente descobre que existe um Rafael que a gente nunca imaginou que existia, né? Uma Maria que a gente achou que nunca existia. E existe, né? Esse é um dia aparentemente triste, mas é um dia também que a gente tem a oportunidade de ver a verdade, de entender quem nós somos, de entender a importância da misericórdia de Deus e da salvação de Deus para a nossa vida, né? Então, assim, muitas pessoas têm medo de se aproximar mais de Deus porque têm medo de saber quem elas são de verdade, né? E isso não tem jeito, né? Qualquer outra religião vai dizer que você é bonzinho, que você é legal, que você é bacana, você vai aperfeiçoar, você vai e volta a outra e tudo. E no caminhar do Senhor, o Senhor mostra o filme de terror, fala que Rafael, o artista principal é você e tal. Não tem esse assim, não tem. Abre, a gente vê uma realidade muito clara, né? E é difícil para a gente entender o que o pecado provocou. O pecado entrou mesmo e assim, foi engraçado, eu estava andando com a Sarinha ontem, e ela olhou e falou assim: papai, o rio está tão sujo, né? Tão sujo, mas Jesus não criou ele assim. Aí eu falei assim: pois é, filha, você está certa, não criou assim, mas nós tornamos ele assim. Então, da mesma forma, os homens não foram criados assim, né, filha? Mas olha só, tudo que a gente mesmo joga vai tornando a situação da forma que está, né, desde a entrada do pecado. Então, assim, o pecado realmente ele escureceu a nossa consciência, né, o nosso coração. Eu não estou falando do pecado exercitar alguma coisa assim, matar, roubar, não. Estou falando do pecado como natureza, né? Ele obscureceu a nossa mente, ele nos levou tão para longe de Deus, do conhecimento de Deus, de saber quem Deus é. À medida que eu vou conhecendo um pouco quem Deus é, a vida está melhorando para mim. Está melhorando no sentido de vida mesmo existencial, né? Se eu conheço um pouco mais, então eu ando mais sereno, eu ando mais tranquilo, eu ando mais confiante nele. Se eu sei quem ele é, sei o que ele pode fazer, isso gera mudanças em mim práticas, né? Então, conhecendo, né, a verdade, e essa verdade vai nos libertando num conhecimento prático do dia a dia. À medida que o pecado afastou muito a gente dessa realidade, a gente se tornou muito distante de um conhecimento de Deus. A gente ouviu as boas novas. A gente ouviu as boas novas. E Jesus Cristo, né, é Deus, se fez carne, né, subiu numa cruz para nos salvar. A gente ouviu as boas novas para a salvação. Mas isso não quer dizer que nós adquirimos ali o conhecimento de Deus para completar o processo de libertação da nossa alma. Então, por isso, às vezes, muitos fardos pesados, muitos estilos de vida, né? Porque ouvi, ok, fui salvo, uma porta abriu para eu entrar, para eu começar a adquirir esse conhecimento de Deus. Se a gente, né, se eu não sigo e prossigo, como diz Oséias, conhecendo o Senhor, provavelmente muitos cativeiros serão mantidos na minha vida, mesmo sendo uma pessoa salva. Isso eu acho que hoje em dia é um pouco nebuloso, assim, às vezes os irmãos não separam um pouco isso, e a questão fica assim: puxa, caramba, aceitei Jesus, olha, tá tranquilo e tal, salvo e tudo, mas calma aí, irmão, a porta só abriu, você deu o primeiro passo, você ouviu a boa nova, o que Jesus fez pela gente para reatar essa ligação. E reatar essa ligação para quê? Para haver comunhão. E a comunhão para conhecê-lo, para que ele se revele de forma prática. Então, conhecer a justiça de Deus, a bondade de Deus, se é que tem desconhecido que o Senhor é bom, né?
diz a palavra. Então, todos esses aspectos é que vão mudando de fato a nossa vida. Tipo assim, putz, chega já, caramba, é esse caminho mesmo, não tem outro, né? É o Senhor e tal, e isso vai gerando uma mudança mais real na nossa vida. Isso não vem por conhecimento teórico, de estudos, e tudo vem pelo conhecimento e pela comunhão também, né? Pelo partir do pão, né? Então, assim, isso era uma coisa muito importante em Israel. Os sacerdotes tinham essa função, assim, que era uma função que devia ser exercida com muita responsabilidade, que era ensinar a respeito de Deus, né? E essa função, obviamente, dos pais em casa também, os filhos, isso era uma coisa, assim, que até hoje eu tenho um colega praticante, judeu, e às vezes tiro muitas dúvidas do Antigo Testamento com ele, e assim, isso é, assim, cara, quando o cara é mesmo assim ortodoxo, assim, não tem... chega a ser até interessante fazer algumas observações assim, porque a coisa tem que ser ali, né, no prumo mesmo, impecável, né? E me parece que às vezes na nova aliança, nos dias de hoje, a gente, né, como geral assim, a gente não traz essa responsabilidade assim, em fazer com que as pessoas conheçam a Deus, né? Ah, não, os irmãos estão aqui, estamos louvando, estamos adorando, estamos juntos, então está tudo bem, né? Mas não há uma preocupação assim nesse sentido, né? Que eu acho que seria o mais importante, que assim, na verdade, quando o irmão adquire isso, ele se torna uma coluna, e a coluna pode segurar carga, segura peso, né? Pode aliviar a carga de outros irmãos, né? E quando você não tem coluna, a coisa fica sem como você poder distribuir o peso, e às vezes ruim, né? Então, assim, essa questão da tempestade, achei interessante assim, a gente comentar por isso, né? Como o Xande também colocou aí de Deuteronômio 28, ele diz assim: cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome. Então tem um até aqui. Que bom que tem um até aqui. Porque mesmo sendo inimigos, Asaf tinha essa consciência. Senhor, faz tudo isso com eles, mas até que eles busquem o teu nome. Quando eles buscarem, para. Assim, não é um juízo final. Não é um extermínio. Não é, Senhor, eles estão ali, não estão fazendo o que a gente está fazendo, manda fogo sobre eles. Não é esse tipo de espírito, né? É assim, intervém, entra nessa batalha, né? Manda o teu vendaval, manda todas as situações, mas até que eles busquem o teu nome, né? De alguma forma, né, muitas tribos e alguns momentos históricos relatam que povoados se converteram, né, e vieram ali a viver junto com Israel, né, e creram também no Senhor da mesma forma que Israel cria, para os testemunhos isolados de Ruth, de, né, Raabe e tantos outros, né? Então sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra, né? Assim, que no final todos reconheçam, né, que tudo vem de ti, tudo é para ti e tudo retorna para o Senhor também, né? Esse processo, repito, não é só um processo com o ímpio, né? É um processo que Deus muitas vezes usou também com o seu povo, né? E usa na nossa vida também, à medida que, como o Xande falou, a gente se afasta, que a gente caminha para o lugar errado, então ele de diversas maneiras cria situações. Então levarei você ao deserto e ali falarei contigo, né? Ou então ele nasce uma borboleira lá para dar uma sombrinha igual Jonas e para dar aquela sensação de alívio, e depois tem a sensação de alívio, ele tira a borboleira no dia seguinte, manda o verme, né? E tal, e a gente fala, Senhor, mas o verme, então, o verme é você, tá vendo? A borboleira sou eu trago descanso, você tá aí, foi 120 mil cabeças, ele não sabe nem discernir de esquerda para direita, você já quer que o pessoal desça geral pro inferno aí e tal. Então, assim, são situações que Deus vai criando no próprio dia a dia. Abre uma porta legal, depois fecha,
né? Ele vai fazendo isso com a nossa vida mesmo, que é a única forma prática dele ensinar para a gente, né? Vai gerando circunstâncias a todo momento, né? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente entenda que só Ele é Senhor. Né? Para no final, que bom que nós, povo do Senhor, temos a chance de reconhecer isso antes. E haverá o dia, como está lá em Apocalipse, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ali é uma questão imperativa, né? De autoridade celestial, todo mundo vai ter que fazer aquilo, demônios, principados, potestades, né? Não importa, diabo, vai ter que todo mundo reconhecer mesmo de joelhos isso. Mas agora você vê que o Senhor tem feito isso na nossa vida de forma paulatinamente, né? Assim, né? Em circunstâncias que Ele cria, né? Acho que outra questão boa que Deus também trabalha na nossa vida é a decepção, né? A decepção é um instrumento muito bom também na mão de Deus, né? Porque quando a gente cria sonhos, a gente dá aquela... a gente voa, né? É engraçado isso no ser humano, no homem. A gente tem um sonho, a gente voa, né? E eu lembro que do tempo que a gente pegava a onda lá, era engraçado isso, né? Que na verdade o verdadeiro surfista não é o cara que desce a onda bacana, né? Todo mundo gosta de ver e tirar foto, né? O verdadeiro surfista é aquele cara que consegue ficar 3 minutos debaixo d'água sendo chacoalhado sem morrer. Então, assim, é exatamente o contrário. É o cara que, porque se o cara não conseguir ser chacoalhado 3 minutos sem respirar, então ele não pode ser surfista. Não importa a onda bonita que ele desça, né? Então, assim, parece que a vida cristã, trazendo assim para a minha realidade lá de surfista, é um pouco disso. Não é quanto o cara está bem, né? Sendo exercitado no seu dom, pregando, fazendo as coisas. É exatamente quando o dia mal chega e bota ele 3 minutos debaixo da vida chacoalhando, é se ele levanta a cabeça, reconhece que Deus é misericordioso e consegue prosseguir. É como ele lida com esse chacoalhar, né? Como ele lida com o estar debaixo da água querendo respirar e ficar sem ar, né? Se acalma, porque vai ser uma hora que, né, vai colocar ele para cima e ele vai respirar, né? Então, assim, a percepção é que os homens que aguentam esse chacoalhar, né, estão mais propícios lá na frente a estarem aptos para servir o Senhor, né? E ela dá descendo só uma onda, pega a segunda, terceira hora que entra lá que a gente chama mesmo da máquina de lavar, não consegue levantar mais, né? E não tem jeito, dia mal ele chega, né? A gente tem dificuldade de entender que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente acha que é pro bem de Deus, né? É isso. Na realidade não tem nada a ver com o bem do Senhor, é pro nosso bem. Aquilo ali é bênção pra gente, né? A gente questiona algumas vezes, ou desobedece mesmo, ou simplesmente se anula, não faz, né? E o encontro com a consequência da desobediência vem um trem, né, na contramão, né? Atropela, não deixa ninguém, né? Não deixa ninguém inteiro, né? Não deixa ninguém inteiro. E quando a gente devia, né, ter um sentimento de muita alegria, primeiro, por estar se relacionando com Deus. É um privilégio tremendo, né? Pô, você crer que Deus fala contigo e você obedecer, independente se você crê ou não, independente se você quer ou não, pelo fato dele ser Deus, eu vou fazer o que ele quer, ainda que seja me jogar de um precipício, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Ele vai ter um propósito naquilo, né? Ele vai, Abraão, pega teu filho, vamos levar lá para o Monte Moriá, né? Você vai sacrificar ele. E ele foi às cegas. E ele ia matar o filho dele mesmo, mas ele sabia que no coração dele, o Deus que estava mandando era o Deus que estava no controle, né? Eu acho muito interessante essa relação da obediência de Abraão. De Abraão é muito interessante isso de você obedecer sem questionar, assim, pela fé, né? Tendo base no relacionamento com Deus, não de interesse, né, mas de amor,
de confiança. Não, ele é meu parceiro, Deus é meu amigo. Então tudo que ele me pedir eu faço porque eu sei que é bom, vindo de Deus é bom. Né? E eu vejo assim, enquanto eu sou menino nessa questão, né, conforme você está falando aí, e preciso desenvolver assim, esse compromisso com Deus, porque, gente, é um privilégio. Ser cristão, andar na presença de Deus, se relacionar com o Senhor, entender o projeto da igreja na terra, né? Entender, né? Como a gente tenta entender, a gente se reúne para entender essa questão da gente entender isso, esse plano. Isso é um privilégio tremendo. Nós temos um tesouro muito precioso diante da gente. Né? E eu tiro por mim, eu lido com isso como se não fosse um tesouro. Eu lido com isso algumas vezes como se fosse um meio para eu alcançar o meu tesouro. Né? Que discrepância, né? Que coisa ruim, coisa feia, né? Como ele até tocou aí no texto, Senhor, nos ajude, né? Assim, destrói nossos inimigos. Ou seja, ainda pedindo a Deus para fazer a vontade dele e a do povo, né? Mas esquecendo que a vontade de Deus é realmente tirar o inimigo de dentro, né? Que eles se humilhem, que eles vivam ao serviço do Senhor, como foi descrito aí no livro de Eclesiastes, essa forma íntegra, né? Tem no Salmo 24, né? Senhor, quem entrará, né? Quem tem mão limpa, coração puro, não é vaidoso. Quer dizer, o que Deus quer realmente de nós é só um relacionamento sincero, de amigo, né? Uma coisa assim. Vamos caminhar junto, vamos andar junto, eu sou teu amigo, você é meu amigo, vamos bater um papo junto e tal. E a gente vivia assim, cara, né? Como se fosse um Adão no Éden. Né? Eu estava lembrando do texto de Gálatas 4, né? E lembrei muito dessa quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança não tem muita conversa, né? Tipo assim, pô, na Sara tem que arrumar a cama. É o que falou, é pro bem dela, pô. Chegar de noite a caminha tá arrumada e não deixar a toalha lá não ficar molhada, né? Eu não vou ganhar nada com isso, não. É contigo mesmo, né? E quando não tem essa maturidade, não tem muito, assim, um diálogo de entendimento. É meio a obediência começa um pouquinho, exatamente como você falou, pela questão da autoridade, é porque tem que ser feito. Futuramente ela até, já sei arrumar minha cama, já sei fazer isso, né? Já sei fazer um negocinho. Assim. Aí daqui a pouco mais velho sei fazer um arroz. Assim. Você está beneficiando ela mesma, ela não está vendo o benefício. Para ela, a obediência é só peso. Só, caraca, mano, eu mal levantei, tomei café, meu pai já quer que arrume minha cama e tal. E muitas vezes no início da nossa vida cristã parece um pouco isso também. A obediência fica muito nesse teor que você falou, do peso. Assim, caraca, amigo, pô. O irmão tá falando aí, acabei de orar, irmão, agora vem a pregação e orar sem cessar, parceiro, pô, já ora, se eu orar mais, vou ficar sem voz e tal. Às vezes, né, já começa aquela coisa assim, meio pesada, né, pô, o irmão já falou de novo, e aquilo, olha só, é porque o nosso próprio deleite mesmo, porque Deus não vai ganhar nada com isso, né, assim, né, nesse contexto, né. Mas parece que o tempo vai passando no processo de amadurecimento, e aí da mesma forma que o nosso pai deixa de ser aquele pai, digamos assim, de governo e passa a ser um pai amigo. Meu pai, há 30 anos atrás, era um pai de governo. Ali não tem como, tem que fazer. Né? Quando amadurece, o que a gente se torna dos nossos pais? Amigos, pela questão da maturidade. E é aí que eu acho onde Deus realmente deseja entrar 25 anos andando com Abraão. É quando a gente passou por esse processo da obediência ali e não entendeu, tal, é assim, é chato, é aquilo, mas é o que o Paulo falou, calma aí, vamos amadurecer, agora é menino, mas agora a gente vai chegar um momento de homem, e aí vai entrar um momento de amizade, né, de que ele vai começar a falar, explicar, aquilo vai ser literalmente um processo de parceria, né, então realmente, quando a gente amadurece, a gente passa a desfrutar, né, de algo que é maravilhoso. Se a gente fica ali como criança, né, e tem que ter tutor, curadeira, aquela coisa toda e tal, é como fosse escravo de Gálatas 4, né? Você está ali
todo aquele conjunto de regras ali, vem o irmão falando, irmão, tem que fazer isso e tal. Então, tudo que a gente lê na Bíblia, até ler a Bíblia é uma coisa, irmão, tem que ler, e não li, né? Irmão, você só lê domingo, então tudo passa a ser uma cobrança, tudo passa a ser uma coisa para se carregar, né? E o Espírito de Deus faz isso realmente na nossa vida, torna essas coisas leves, né? Que foi feito para ser leve, né? Com Adão ali, né? Foi feito para ser leve, para andar junto, conversar, explicar, olha, cultiva assim, pega a maçã assim, faz assado, olha, com os animais e tal. Quem está vivendo ali é Adão, não é Deus. Essa instrução que está dando é para o dia a dia dele mesmo, né? E realmente o pecado veio de um jeito que tirou isso do homem assim, de uma forma assim, a ponto de já na primeira geração o irmão matar o outro, né? Foi o pecado realmente assim, é aquilo que Paulo fala, ele entrou mesmo devastando, né? Uma coisa assim, e está dentro da gente. Agora a esperança, né? Enoque lá, Abel, o pessoal andando com o Senhor, né? Mesmo naquela época, né? Andou com o Senhor e tal, o Senhor trouxe ele para ele, quer dizer, muito da nossa escolha diária, né? Não de ser certinho ou ser ruinzinho, mas com quem a gente quer andar, né? Acho que é um pouco disso, né? Igual aquela história do namoro, né? O cara mora no Meia, namora a menina em Santa Cruz, chega às 7 horas do trabalho, chega às 9 horas em Santa Cruz, dá 2 beijinhos, chega às 11h30 em casa, tem que acordar 4 dias, meu irmão, não é peso para ele. Ele volta rindo e cantando do trem, porque ele está simplesmente apaixonado pela menina que mora lá em Santa Cruz. Então, assim, caboclo não gosta de cinema, vai no cinema todo final de semana, entendeu? Não tem tempo ruim, né? Imagina, se um amor de uma pessoa, de um ser humano faz isso, né? Você imagina o amor de Deus, né? Uma pessoa consegue receber e compreender isso, né? Passa a não ter limite para essa pessoa, assim. Deus ele valoriza tanto isso, a gente vê na história. O Senhor ele dá um valor muito grande às pessoas que realmente servem a Ele por amor, por alegria, né? Que me parece até que é um Deus meio carente, né? Parece isso. Que gosta de relacionamento. Que gosta de se relacionar com o ser humano, gosta de ter amigos, né? E Ele escolheu, né? Cada um de nós para isso. Assim, a gente tem essa porta aberta, né? Lembra da ceia? Muito ansiei comer essa Páscoa convosco. Muito ansiei. Até aquele dia também, onde no reino do meu Pai eu vou cear de novo com vocês, né? Quando estava com Abraão, estava ali também ceando, comendo com Abraão, e né, o Senhor visitando ele. Então é um Deus que visita, né? Que bate na porta. A pessoa, olha, hoje eu vim aqui te visitar, Abraão. Prepara tudo, faz a coalhada, mata o novilho, sara, não sei o que, para dar aquela coisa assim, e Deus e os anjos ali, né? Você vê que a gente traz uma formalidade, que uma coisa é reverência, outra coisa é formalidade. A gente traz uma formalidade para Deus, às vezes alguns também entendem informalidade com irreverência, mas traz uma formalidade para Deus, onde Deus trata de forma tão natural, né? Bate na porta do cara para entrar, para comer junto, para conversar. Um almoço para falar, vamos conversar aqui. Senhor, o que você quer falar? Não, quero falar da situação lá de Abraão, vamos conversar aqui e tal. E um diálogo assim tão... isso me impressiona, assim, irmãos. Acho que isso a gente perdeu um pouco, assim, né? No nosso dia a dia. A preocupação, realmente, hoje eu estava com uma pessoa e estava falando isso. Né? A preocupação hoje é muito em função do que vai ser bom ou ruim no culto, né? Então causa frustração, né? Estava no trabalho, irmão, não, termina agora, 15 anos eu me aposento, eu vou poder servir o Senhor. Aí tu termina o trabalho, sabe que vai servir o Senhor, e tu não é aquilo que tu imaginava, porque não existe isso. Na verdade não tem o trabalho, tem a missão. Servir o Senhor já está ali. Já está agora, pô. Estamos aqui no restaurante comendo, estamos orando, sentou alguém aqui, já está aqui, a presença de Deus está aqui agora. É real para a pessoa que sentou ali, que está comendo de cabeça baixa, que precisa, né, oi, tal, bom dia, uma palavra. É real ali, é difícil a gente tirar o que está no culto e trazer para a semana, e tirar o da semana e trazer no culto. Um dia eu falei isso para Deus, se eu pudesse inverter,
Eu quero que tudo que eu sinta, sábado, sexta ou domingo, eu quero sentir de segunda a sexta. E todos os pepinos do programa que eu sinto de segunda a sexta, eu quero sentir sábado e domingo. Vamos fazer esse acordo aí que vai melhorar. E aí, tudo que estiver torrando, minha paz enchendo, está acontecendo lá na presença do Senhor. E tudo que eu estou desfrutando está acontecendo de segunda a sexta. Com certeza, Senhor, vai dar mais certo. Porque, tipo assim, a gente acaba vivendo numa roda que é infrutífera, né? Você vai e tal, Deus desce um poder e tal, você se enche, aí vai lá segunda, terça, combustível está abaixando, quinta, desesperado, enquanto o irmão, ora aí, irmão, tá não sei o quê. Não dá aquela ideia como é que se diz, não é perseverança, não, da constância que a palavra fala, né? Dos irmãos ali da igreja primitiva, da constância, né? O irmão está entrando na oração, nem orou já, irmão, prata e ouro que eu não tenho, não te dou, mas aí o nome do Senhor está aí, irmão, para você pegar, levanta aí, entendeu? E a nossa ideia é o quê? Que o irmão ia orar para ganhar poder, né? Mas não tem nada a ver com isso, porque o poder já estava fluindo ali e ele nem tinha entrado na oração. Se fosse hoje, o irmão ia estar arrasado ali para orar, porque, irmão, preciso da oração, né? Então, as coisas foram sendo deformadas de uma forma que a gente vive hoje quase que preso num cativeiro, vivendo dessa forma, e não consegue sair disso, e tenta, e espreme daqui, espreme dali, tenta formatar um jeito de viver que a coisa possa andar melhor e não anda, sabe? A engrenagem não vai, e a gente fica assim, o que está acontecendo, né? O que precisa, né? O que né? Gostoso seria se isso aí, se eu tivesse lá todos os dias ali, eu pudesse estar desfrutando disso aí, lá nos locais onde eu estou, onde o Senhor me colocou, no trabalho e tal. Diz lá o Salmo que o homem que confia no Senhor é como aquele que atravessa o vale de Baca e faz dele um manancial, né? Ou seja, enquanto o pessoal prega para a gente ir atrás do deserto, Deus fala, você é a fonte, entra no deserto. A fonte está em você. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior flui um rio de água vivas e vai fluir para a eternidade. Então, assim, você é a fonte, parceiro. Eu vou te largar num deserto aí de 10 quilômetros. Você é a fonte. Onde você passar vai florescer. É o evangelho genuíno, né? E a gente está tão seco hoje que estão ensinando a gente a correr atrás de uma fonte. Para a gente poder, caramba, aguentei mais um pouquinho aqui e tal. O irmão deu uma palavra, vou segurar aqui até domingo. Até sábado, pelo menos, dá para aguentar essa pressão aí de fora, né? Não é possível que seja isso. O reino de Deus não pode ser isso. O reino de Deus não é isso, não está limitado a isso. Isso não é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, né? Isso pode ser, no mínimo, um momento transitório, um momento de crise, um momento onde as coisas, né, estão passando por um processo de restauração e a gente está vivendo. Mas a gente não pode considerar que isso seja o fim. Isso pode ser o real. Mas não é isso. Não é dessa forma. Pode ser o real, esse real tem propósito, vai apertar a gente até dizer chega, né? Mas, digamos assim... Irmão, tem muita gente aí, eu já ouvi assim, cara, quando uma pessoa tem o Senhor mesmo, rapaz, tem muita gente aí quebrada no meio e rindo. Eu lembro lá do irmão Darcy lá tomando aquele copo e rindo, e o João dando de gargalhada, mas o irmão apertava, parecia aquela tortura de esticar o maluco até quebrar, sabe? E o irmão com, assim, muita alegria, sabe? A gente vai lembrando de alguns irmãos, assim, a irmã Raimunda lá, e nos últimos dias, assim, cara, numa cama, meu irmão, padecendo de uma enfermidade, meu Deus do céu. Pô, liguei pro hospital, aí vai com o irmão dela, pô, o psicólogo e assistente social estão meia hora aqui, já saíram chorando. Ela já consolou eles. Sabe, tal é... Sabe, aquilo é uma realidade, aquilo confunde a pessoa que é sábia. Porque ela fala assim, cara, eu sou racional. Vamos pensar, essa pessoa é simples, não tem recurso financeiro, está numa cama de um hospital público, está simplesmente selada de uma enfermidade absurdamente terrível e brota da boca e do coração dessa pessoa uma alegria e uma paz
que tem que vir de algum lugar. De onde está vindo isso? Pô, isso não pode, assim. Eu atendo milhares de pessoas por dia. Pô. De onde está vindo isso? Ah, está vindo de um reino. Aí tá vindo de um reino. A irmã está sendo testemunha do reino. Que aí tá vindo. Aí aquele ímpio toca na justiça, ele toca, né, na paz dela e toca na alegria do Espírito Santo. Ela fala, não, eu sou uma cidadã desse reino. Quer conhecer? Toca aqui. É real isso, né? Isso é real. Então eu acho assim que na nossa caminhada a gente consiga lograr no Senhor, né, esse êxito, né? Eu lembro do médico que estava tratando de mim e ele sabia que eles eram crentes, né? Porque e ele era uma pessoa curiosa, né? Com relação à fé deles, né? Tendo em vista essa graça que o Senhor tinha dado a ela na época que ele presenciou, mas até então ele não, né? Ele só era um observador, né? E ela teve uma experiência quando ela estava numa campanha, né, buscando o Senhor. Ela foi a um monte, o Senhor curou ela, né? E foi fazer um exame, né? O médico pediu um exame na rotina, pô. O médico pediu um exame, porque ela estava com o coração, precisando operar o coração grande, é uma doença séria. E ele viu uma cicatriz. Ele viu uma cicatriz ali. Ah, você operou? Não. Gente, que cicatriz é essa aqui? Você está curada, você não tem nada. Seu coração está do tamanho normal, você não tem nada. E aquele médico recebeu Jesus, né? Ele falou, olha, eu também quero isso para mim. Eu tenho esse mesmo problema. E aquele homem também foi curado para a glória e honra do Senhor. Ela foi curada e o médico também tinha um problema seríssimo, que era o mesmo, parecido com o dela, também seríssimo. Foi curado também, Jesus curando todo mundo. E a gente vê assim um Cristo alegre, né? A gente vê ainda hoje um Cristo alegre, aquele que vinha de um enterro, passava pelo outro, tinha ressuscitado um morto, depois passou pelo outro enterro, ressuscitou o menino, né? Tocou no esquife, ressuscitou o garoto. E ali são duas multidões que estavam sendo enterradas e estavam cada um enterrando seus mortos, né? E o Senhor traz alegria, né, para todo mundo. O Senhor realmente é um Deus que surpreende a gente, né? É um Deus maravilhoso, assim. Eu fico assim, não há nada que o Senhor ele não possa fazer um milagre. Não há nada que o nosso Deus ele não receba, que ele não entre na nossa causa, assim, trate conosco, dê uma resposta, uma direção, ainda que não seja aquilo que nós queremos, né? Mas vai ser algo bom pra gente, né? Meu desejo é esse. Não, Deus é justo. Eu vou realizar o desejo, mas primeiro realiza. Há coisas mais importantes para eu fazer do que realizar o desejo do seu coração. Né? Porque se Deus realizar o desejo do coração, a pessoa capina vai embora, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Se eu quero ser curado, Deus vai cura, o cara nunca mais volta para a presença do Senhor. Aí Deus vai cuidando dele, né, até ele entender, né, o que é o reino, o que é as coisas, né? Aí na hora certa Deus traz a cura, né? Ainda que seja cura física ou ainda que seja para trazer, a gente não sabe, porque nem sempre Deus vê como bênção aquilo que a gente vê, né? Já vi muitos irmãos que o Senhor curou levando, né? A vitória de Deus para ele foi aquela, foi a salvação, né? Mas assim, o nosso Deus geralmente ele é um Deus muito bom, né? Ele não é tímido em fazer milagre. Deus não é tímido em realizar o desejo do nosso coração. Ele não é tímido. Ele gosta de trabalhar na nossa vida. Ele tem o prazer de alegrar o nosso coração. Ele tem esse prazer, né? E eu creio muito nisso, sabe? Porque a gente vê isso, cara. Você anda no meio do povo, você vê tanta gente, rapaz, que estava com a vida desgraçada, com a vida destruída. E o Senhor, ele restaurou, e o Senhor deu vitória. Casos impossíveis, né, dentro da nossa igreja, na minha família, eu mesmo, né, minha história de vida. O Senhor não me deixou perecer com enfermidade nenhuma, né, com cegueira, enquanto os médicos diziam, não, isso aí tem que fazer transplante, tem que... O Senhor ia lá e
era anjo metendo a mão, curando, né? E dando sempre mais um tempo para amadurecer, né? Depois que você chega no ponto de Deus, Deus cura. Né? Ou ele não cura, você também nem vai pedir para ser curado. Né? Deus entra com uma outra providência, mas assim, eu vejo isso. Eu vejo um Deus muito bom, muito maravilhoso. Vejo tanto testemunho. Minha mãe teve um câncer, uma enfermidade de morte, que não ia ter jeito para ela. Isso não foi, curou ela completamente. Hoje minha mãe não era para estar entre nós. Né? Eu fico muito feliz por isso, eu agradeço muito. Eu tenho um coração muito grato a Deus. A própria irmã Marinha, né? Eu lembro que a irmã Marinha, ela teve um câncer e aí a gente fiquei preocupado. Eu achei que ela fosse. Eu não apostava R$1 que ela fosse sobreviver. E Deus, ele reverteu aquele quadro, curou aquela irmã está viva até hoje, cara. Aquela irmã está viva até hoje. Eu passava por ela com medo, né? Da situação dela. Eu falei, meu Deus, eu tô precisando, mas está precisando mais ainda. E a irmã cantou o hino da vitória, né? E olha, rapaz, Deus é muito maravilhoso. Eu acho que todos nós temos um motivo para estar com o nosso coração alegre por um milagre que Deus fez, Deus realizou. E eu acho que cada um de nós assim, tem que demonstrar essa gratidão ao Senhor, né? Alegria. Deus é muito bom, Deus é muito